Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos começando aí mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje aí para falar do tema da inveja. A inveja, ser invejoso, vamos descobrir hoje ser invejoso aí, né? Esse pecado envergonhado, né? Porque todo mundo diz assim, eu sou invejado. Agora dizer que eu sou invejoso é outra história, né? Daí ninguém, não, eu sou santo, não tem esse pecado, não tem esse problema. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o joinha de vocês. Aproveita, pega esse link aqui, compartilha com o maior número de pessoas possíveis para que o nosso conteúdo continue avançando. Esse já é o terceiro podcast falando sobre os 7 pecados capitais. Se você não acompanhou nenhum dos nossos vídeos ainda sobre esse tema, tem uma playlist aí no nosso canal sobre esse tema. E você pode aí maratonar aí, como temos outros temas, outros assuntos. E hoje nós vamos tratar aí sobre o tema da ira. Mas eu também quero indicar aí para vocês se inscreverem no canal Palavra Viva. Lá no canal Palavra Viva, nosso programa de segunda a sexta-feira, das 21 às... Agora temos tempo ilimitado, né? Mas é em torno de 20, 30 minutos. Você pode acompanhar todos de segunda a sexta aí, todos os dias uma palavra da parte de Deus. E também você pode baixar o aplicativo da nossa rádio, a Rádio Web Palavra Viva. Todos esses links estão aí na descrição desse vídeo. E você pode consumir lá todos os nossos conteúdos. O programa Palavra Viva fica no ar na nossa rádio lá ao meio-dia e às 21 horas. Então vá lá, baixe o nosso aplicativo, é gratuito. E você pode ouvir toda uma programação abençoada lá 24 horas por dia. Mas vamos rodar aí a nossa vinheta e nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Então eu quero aqui, hoje nós estamos recebendo aqui meu amigo, nosso irmão André Moreira, né? Exato. Ele estudou lá na Funvic, não na mesma sala que eu, mas na mesma época praticamente, 1 ou 2 anos antes, né? Exatamente. E se formou em teologia, já se formou já? Formado. Já se formou também em teologia. E eu chamei ele para trocar essa ideia com a gente aqui sobre esse tema. Ele vai se apresentar para vocês aí, depois nós vamos conversar sobre esse assunto. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aí para contribuir, para colaborar aí com o canal do nosso amigo Miqueias, a qual nós já conhecemos. Também queria me apresentar formalmente. Me chamo André Moreira dos Santos. Congrego na Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, Jardim Resende. Lá eu toco, né? Sou um dos levitas. Também sou cooperador. Como o Miquel já apresentou aqui, sou graduado, bacharel em teologia. E nós estamos aqui para gravar esse tema que é tão polêmico, a qual ele já disse. Será que você é um invejoso? Vamos ver, hein? Porque desta forma que nós vamos ver se você tem coragem de admitir. Porque nós temos, como ele mesmo disse, a coragem de falar que nós somos invejados. Mas será que nós também não temos um pezinho também na inveja de invejar algo dos outros? Veremos nesse bate-papo. Fica aí conosco aí e dê o seu like. Isso aí. A sua esposa também fez, né? Exatamente. Teologia lá. Mesmo ano. 2 teólogos da mesma casa, dá uma treta lá de vez em quando. Sai faísca. De vez em quando, mas é uma faísca boa. Não, né? faísca boa. Assuntos teológicos. Mas geralmente a gente sempre acaba concordando um com o outro. Ah, mas é bom. Não, quando é discussão de ideias ainda vai, né? Sim. Só não pode levar pessoal, né? Exatamente. Aí eu falo, você vai dormir na casa do cachorro, daí o cara... Aí você anda tudo. Aí me complica. Vamos lá, André. O que você... Primeira coisa aí, eu sei que você estudou aí sobre o tema, você deu uma lida, ouviu. Qual a primeira impressão aí? O que te chamou mais atenção, assim, logo de cara, assim, sobre o assunto? Porque eu sei que quando esses assuntos são muito corriqueiros, mas quando a gente vai estudar o assunto, a gente vê por outro prisma. Você vê um negócio muito mais amplo do que realmente é. E às vezes a gente descobre até coisas de nós mesmos, né? Fala assim, nossa, eu de vez em quando piso na bola nisso aqui. Qual a primeira coisa assim que você olha assim, que você fala assim, nossa, isso aqui me chama a atenção sobre esse tema? O que me chamou a atenção, assim, primeiramente, o baque que houve é que geralmente a gente acha que o invejoso, ou aquele que está invejando, a inveja em si, ela está trazendo
algo benéfico, algo bom para a pessoa que está invejando, né? Uhum. E na verdade ela se atém mais em desejar o mal do outro do que ela querer o bem dela mesma. Então isso daí foi um baque assim de começo. Também um dos definições, né? É o pecado envergonhado. Pecado envergonhado, Porque exatamente. ninguém, como a gente falou no começo, todo mundo, se você fizer uma pesquisa, um dia chega lá na escola dominical e faz essa pergunta lá pro pessoal. Fala assim, alguém aqui já sofreu ou acha que sofre, né? De inveja, né? Alguém o invejando, assim e tal. E às vezes as pessoas têm essa impressão assim, não, as pessoas me invejam, as pessoas, nossa, eu tenho um problema ali. Existe até um misticismo em cima da inveja, né? Amuletos, Sim. um monte de coisa que o pessoal cria em cima disso para combater a inveja, como se fosse uma coisa assim, quase que uma macumba assim, né? Que você pudesse com um tipo de amuleto, você pudesse repelir a inveja, algo assim. Tem um misticismo assim no mundo aí. Só que ninguém. Agora, se você fizer a pergunta para a mesma plateia, quem se diz ou se declara invejoso, ninguém tem coragem de dizer, não, eu sou invejoso, ou eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa tendência a ter isso aí. E por que a inveja é esse pecado envergonhado, assim? Por que as pessoas têm vergonha de admitir? Porque é um pecado quase que não confessado, né? Exatamente. Até um interessante sobre isso, nós estamos aqui tratando dos 7 pecados capitais, maioria deles são pecados de foro íntimo. Não tem como saber se você é orgulhoso, se você é invejoso, ou se é avarento, ou cobiçoso, coisa assim. Não tem como a gente saber isso, só Deus sonda, né? Só Deus sonda o coração. coração. Então, tem coisa que as pessoas se escondem atrás das máscaras ali. Então, por que é tão difícil assim lidar com esse pecado? Então, Miquel, você falando sobre toda essa ideia, me interessou algo pela palavra. A etimologia da palavra, eu até busquei lá, ela vem do latim, que vem do invidere. Invidere, que significa exatamente isso, não ver. Não ver. Ou seja, não é que a pessoa ela não queira ver isso, esse mal que há dentro dela, mas na verdade isso é o que cega ela, o que alimenta ela dentro dela é exatamente a inveja. Cega ela de tal forma que ela fala assim, eu não estou com inveja. Na verdade, o irmão ali do lado está com inveja, o próximo está com inveja. Então a palavra em si, ela já nos diz muita coisa. Então, não se ver. Não se ver, exatamente. Ou se ver de uma maneira errada. É, equivocada, errada. Eu vi alguém falando sobre isso mesmo. A inveja é a pessoa se olhando de baixo para cima. O orgulhoso é aquele que olha de cima para baixo. O invejoso, ele sempre acha que o outro é melhor do que ele, de certa forma. Por isso que ele entra na inveja. Porque ele não consegue se ver, talvez, no mesmo patamar do que o outro. Então, um meio de diminuir, talvez, o outro, seja invejando o que ele tem, e assim por diante, né? Essa visão de cima para baixo, assim. Sempre se colocando abaixo da pessoa. E aí por isso inveja a pessoa, aí por isso deseja aquilo que a pessoa tem, ou aquilo que a pessoa é, e assim por diante. Porque ela não consegue ver isso em si mesmo. Em si mesmo, exatamente. Não se enxergar. Tá completamente cega ali. Exatamente. E perceba, dentro vou trazer agora pro lado biblicamente falando, dentro da biblicamente falando, numa comunhão, numa festividade que era a ceia, a Santa Ceia, uma das palavras que Paulo vai se referir e fala, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, veja você mesmo. Enxerga você mesmo. E o invejoso, ele não consegue ele enxergar ele mesmo. Ele consegue enxergar os outros como acima dele, tendo melhor do que ele, sendo algo que ele queria ser. Então isso traz uma cegueira para si. E dentro da temática que você colocou aqui, que são 7 pecados capitais, eu achei bem abrangente o tema, e o tema também ele é vasto, né? Que é o terceiro pecado, que é a inveja, do qual nós estamos falando. Era uma preocupação do século IV, isso
trouxe uma preocupação no século IV, que foi se difundir ou foi se dado o nome lá no século XVII, que trouxe a preocupação. Mas, quando você olha lá para a Bíblia, biblicamente falando, você vê já lá no começo, lá depois do Éden, depois da queda já. Depois da queda, talvez um dos primeiros ali depois da queda. Um dos primeiros, exatamente. Caim matou Abel, né? Caim mata Abel, por quê? Por causa da inveja. Então você vê que temos exemplos já antes do século IV. E ainda Sim. há quem diga que daí não a queda do homem em si, mas agora a expulsão de Satanás deu-se ou tornou-se-á pelo fato da inveja. Sim, existe até uma interpretação, esqueci o nome do cara, que Satanás teria inveja dos seres humanos também. Sim, por ter exatamente. sido criado à imagem, semelhança de Deus e tudo mais. Na verdade, o Satanás é a própria encarnação de tudo que é maligno. De invejoso, orgulho, soberba, tudo, né? Porque ele arroga tudo para si, queria o lugar de Deus, né? A posição de Deus, a glória que era de Deus ele queria para ele. Exatamente. Tudo isso são invejas, né? Tudo isso já é uma fonte ali. O que a gente vê também dessa questão daí é que a pessoa, a inveja ela não é algo distante, né? Não, a inveja nunca ela é distante. Por exemplo, eu estava pesquisando, até assisti uns vídeos que você me recomendou ali, e você percebe que o Ed René, né, ele vai dizer o quê? Ele vai falar assim, você não tem inveja de alguém tão distante, de um outro século, você não tem inveja do Hitler, por exemplo. Não. Você não vai ter inveja do Michael Jackson, que não tá mais aqui. Você não vai ter inveja, por exemplo, eu tenho uma irmã que mora em Campinas. Você não vai ter inveja do meu cunhado, que mora com a minha irmã em Campinas. A inveja, ela é sempre próxima. Ela sempre tá próxima. As pessoas em volta, as pessoas que estão ali. O amigo do Exatamente. trabalho, O amigo do trabalho. O irmão da igreja. O vizinho. O cunhado. A cunhada. A cunhada. O irmão, às vezes até dentro de casa. Dentro de casa, o irmão com o irmão. O filho pródigo. Exemplo, né? O exemplo de José e seus irmãos. Exatamente. Você vê que então a inveja. Nunca é algo distante ou histórico, né? De algum personagem lá. Distante, ou até mesmo uma celebridade dos nossos dias, que tá, tipo, lá longe. Às vezes, pelo contrário, as pessoas idolatra esse tipo de pessoas. Exatamente. Mas invejar mesmo, na sua essência, é sempre alguém próximo. Alguém ali que foi promovido, alguém ali que recebeu uma homenagem, um presente, ou cresceu na vida de alguma forma, ou cresceu, por exemplo, estudou com você na escola lá, ensino fundamental, médio, aí vocês vivendo dentro da mesma realidade, aí o cara conseguiu uma vaga lá na Volks, lá sabe, numa empresa da hora, multinacional, aí o cara começa a fazer comparações, assim, exatamente. Né? Sempre acontece, na família mesmo, os parentes como um todo, primo, Sim. né? Sempre tem um primo, né, que ele passa no concurso público, e aí ele dificulta a vida das pessoas. Fala assim, porque daí a mãe, o pai às vezes coloca uma carga em cima do filho, assim, fala assim, tá vendo? Tinha que ser igual ao seu primo, exatamente. E existe isso dentro da família também. Exatamente, coloca esse fardo. E aí, como você disse, exatamente a proximidade, aquele que está próximo. Ou seja, vou usar eu como exemplo. Vamos supor, terminou o bacharelado. Vamos supor, eu queria ser pastor. E de repente alguém terminou o bacharelado comigo, foi pastor. Exemplo, o nosso amigo, o Felipe, ele é co-pastor hoje. Ele estudou com a gente lá no bacharelado. Aqui vou usar o nome dele. Felipe é amigo do Michel, nosso amigo Michel. Sim, Felipe, ele é co-pastor hoje. Então, Felipe tá longe agora. Não dá pra fazer podcast com você, Felipe? Exatamente. Vou mandar pra vocês esse podcast. Mas o Felipe, por exemplo, ele se tornou pastor. Então eu poderia fazer um comparativo. Poxa vida, eu fiz o mesmo bacharelado que ele. Eu tenho o mesmo cacuete que ele. Aí você pega e faz a comparação das notas. Eu tinha até mais nota que ele. Ou se não, às vezes até da igreja, por exemplo, um novo convertido. É bem a coisa do irmão mais velho, né? Exatamente. A pessoa se converteu hoje. E até eu vi uma senhora de idade comentando sobre esse fato, né? Jesus ilustra isso com uma parábola. Uma parábola, né? Exatamente. Ele chamou as pessoas para trabalhar na vinha lá, né? Um chegou
cedo, o outro 3 da tarde, assim, até o outro na última hora lá. Última hora. E na hora de pagar, ele pagou mesmo para todos, independente de quantidade de tempo. Porque essa é a ideia da graça. Não interessa se você tem 20 anos ou se você tem um dia. Um dia. Para Deus, a graça é graça e ponto. E acontece isso. Você tá ali anos na igreja. Aí Deus resgata uma pessoa lá do mundo, né? Ergue, tira do monturo, né? Faz uma nova história na vida da pessoa. Aí a pessoa vai crescendo, vira pastor antes de você. Ou, sei lá, Deus começa a usar a pessoa ali e fala assim, nossa, mas eu tava aqui tanto tempo, cara. Exatamente. É o síndrome do irmão mais velho, exatamente. Vai revelando aonde tá escondido aquela coisa ali no coração da gente, né? A questão da inveja. Porque assim, num dos vídeos o Leandro Carnal, né, ele falando sobre isso, ele distingue cobiça de inveja. De inveja. Cobiçar tem até um lado positivo da cobiça também, né? Quando você cobiça, por exemplo, coisas boas, exatamente, coisas nobres, querer estudar, querer ter mais sabedoria, querer ser uma pessoa, querer ser mais parecido com Jesus, são cobiças nobres, de você querer avançar. Avançar, exatamente. Existe a cobiça negativa, que é você querer cobiçar as coisas dos outros. É o puro querer aquilo que o outro tem. Mas o invejoso não é assim. O invejoso, ele tem um sério problema. Ele fica triste com a alegria do outro. Esse é o problema do invejoso. Ele olha para sua conquista e ele coloca um sorrisão amarelo no rosto. Nossa, que legal, André! Mas por dentro ele tá louco de raiva. Ele fica triste com a sua felicidade. Ainda a Bíblia é muito claro sobre isso. É muito fácil chorar com os que choram. Quando a pessoa está em necessidade, André, eu tô precisando de uma ajuda aqui. Ora por mim. Ou entrega um currículo lá para mim. Ou isso, aquilo. Você na hora você se dispõe. Você não tem nem problema. Agora, quando você chega e começa a contar suas vitórias, alguém chega pra você e começa a contar suas vitórias. Não, olha, fui promovido lá na empresa. Não tá tendo nenhuma luta na minha casa. Casamento tá uma benção e tudo mais. E aí é onde vai se manifestar às vezes a inveja. A inveja, exatamente. Porque às vezes a pessoa não consegue se alegrar com quem se alegra. Que é o que a Bíblia ensina, né? Ensina, exatamente. E é o mais difícil, talvez. Exatamente, Miquel. Dentro disso que você colocou agora, é exatamente isso. A pessoa, ela finge ter uma falsa aparência de quem está feliz com aquela notícia que alguém te deu pela conquista, do que o baque dela receber, leva um currículo para mim. Com certeza, e sem sombra de dúvida, eu falo para você, é muito fácil você pegar e ser solidário, levar aquele currículo e falar, não, nós estamos juntos, eu vou te ajudar, do que quando ele chega e fala assim, rapaz, olha, nem precisou você levar o currículo, eu consegui um emprego até melhor do que aquele que talvez você levaria o currículo, e você fala, que bom, legal pra sua vida. É bem assim. E veja, eu até quero trazer um momento cômico aqui, que a televisão passava antigamente aqui, que era um quadro que tinha na Zorra Total. Não sei se você se lembra. Que era o Severino, que já até morreu, que fazia o personagem Severino. Sim. Ele falava assim, ele dizia, né? Olha, por exemplo, você falava assim, eu tenho um computador. Ele falava, bonito o seu computador, esticava o olho, o olhão dele ficava grande, desse tamanho, assim, bonito o seu computador. E eu achava engraçado, assim, de um certo tempo, porque o invejoso, ele é isso. Ele talvez ele não fala, mas por dentro ele regala o olho, por dentro fala bonito. E dentro daquele quadro, né, o quadro que a televisão apresentava, o computador na hora começava a pegar fogo, sair fumaça. E ele falava assim, eu sempre quis ter um desse. Então a qualidade, ou posso dizer, o defeito ali do invejoso, ele quer o que você tem. Exatamente. Ele não quer um igualzinho. Ele quer o seu. Ele quer o seu. Ele quer a sua vida, ele quer as suas amizades. Ele quer a sua amizade. E dentro disso, até minha esposa falou assim pra mim, você não vai falar isso. Eu falei, eu vou falar. Ela falou, você não vai falar. Eu falei, eu vou falar. Ela tem que falar. Olha, foi usado por Deus agora. Não, dentro disso daí, também existe aquele, todo mundo, ou quase todo mundo conhece, né, que tem o programa do Chaves.
né? Sim. O programa do Chaves. E dentro do programa do Chaves existe o Dom Ramon, que nada mais é que o Seu Madruga. Sim. O Seu Madruga, ele vai falar uma frase, foi eternizada essa frase, que é: a inveja nunca ela é plena, mata a alma e envenena. E é verdade, porque quando a pessoa, guardadas as proporções, mas quando a pessoa, ela inveja, ela nunca é plena. Porque quando você chega naquele auge da sua inveja, você conseguiu o que você invejaria, você não tá saciado. Não, Você e olha às e você vezes fala assim, será que era isso mesmo que eu queria? Porque eu cheguei, mas não parece que com ele era... Não, e às vezes é tão louco esse negócio da inveja, porque, por exemplo, você tem no Chaves mesmo. O Chaves é o pobre Sim, exatamente. do desenho ali, do seriado. Não tem nada. O que o Chaves tem? Não tem nada. E o Kiko é o invejoso. É o filho da mamãe, que tem tudo. Aí, por exemplo, várias cenas são assim, né? O Chaves tá lá brincando de alguma coisa com um brinquedo que ele mesmo inventou. Eu ia chegar nesse ponto. Aí chegava o Kiko, via, ia lá. A Chiquinha também é um exemplo de inveja, né? E aí o Kiko ia lá só pra fazer inveja no Chaves, que não tinha. Exatamente. Ou o sanduíche de presunto, né? Você quer? Fala assim, então vai comprar. São coisas assim. E ele tinha. Ele tinha. Teve uma novela na Globo, não lembro qual novela foi, aquela... Quem fez o personagem foi aquela, acho que Lília Cabral. Mas não lembro qual novela foi. Eu sei que ela fazia um personagem na novela. Faz tempo isso, hein? Não é de agora não. Porque faz muito tempo que eu não vejo o Globo. E ela fazia um personagem de uma mulher que tinha dinheiro, tinha condições, e ela entrava dentro das lojas e roubava as coisas. Ela podia pagar, mas ela roubava. Ela via e ela escondia e furtava as coisas. O invejoso, ele chega a esse ponto. Ele chega a esse ponto. Exatamente. Aquilo corroer tanto a pessoa. Aí tem um texto, eu acho que é Provérbios. Deixa eu ler aqui pra colocar uma Bíblia aqui no meio do negócio. Que fala sobre exatamente isso. Provérbios 14, acho, 30. É isso mesmo? Coração com a saúde. Não é isso não. Assim, o coração com a saúde e a vida na carne. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Nossa. Você vê como que é uma coisa que é bem lá no cerne, na estrutura. Exatamente, vai no âmago. Corrói, né? a pessoa. A pessoa invejosa, ela se deixa corromper por dentro. É como um fogo que queima dentro da pessoa e fica ali consumindo a pessoa. É uma coisa assim, ela recebe uma informação, ela não processa a informação, ela fica ali mastigando, ruminando. Aquilo ali igual o gado, né? Ela não consegue digerir aquele negócio de jeito nenhum. É um negócio que vai consumindo a pessoa de uma tal maneira. Às vezes a pessoa chega até a adoecer por causa disso. E é interessante que o Leandro Carnal, ele vai falar isso. Ele fala assim que o invejoso não é que ele quer chegar no sucesso. Na verdade, ele quer que a pessoa, ele não sai do estágio dele. Ele não quer chegar no sucesso daquela pessoa. Ele quer que a pessoa que tenha sucesso, ele decaia tanto, ele chega num nível tão deplorável que ele fala assim, viu? Sabia. Foi arrumado. Tem uma mensagem também. Foi ajeitado. Tem uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, né? Do Ladrões da Alegria. Ladrões da Alegria. Isso daí fazia muita peça. Invejoso. Quando eu era criança, eu lembro que tinha muita peça sobre o Ladrão da Alegria. Ele é o invejoso, exatamente. A pessoa vai lá, compra uma casa bonita, um carro. Um Aí chega o invejoso, em vez de se alegrar que o cara comprou a casa nova, o carro novo, ele acha um defeito. Exatamente. Naquilo que a pessoa comprou. A pessoa... É incrível como que é um tipo de pessoa que ela tem um olhar, né? Que ela não consegue se ver. Então ela arruma um jeito de criar um problema. Criar exatamente. Uma situação, criar um desconforto. É um problema que dentro de uma temática bíblica, trazendo para a Bíblia, como você falou aí de Provérbios, olha só para você ver, o próprio livro de Jó vai dizer que os filhos de Deus, né, os anjos, eles iam lá e prestavam conta para Deus. E de repente Satanás também está inserido nessa história e fala, de onde vens? Eu venho de perambular pela terra, de passear pela terra. E Deus começa a conversa, tem visto meu servo Jó? Íntegro, reto, e causa uma inveja nele, mas também, ó invejoso, mas também
O senhor dá tudo. Também, né? Até eu. Mas também, então esse é o sentimento do invejoso. Esse também aí é um negócio. Exatamente, esse também. Também, né? O pai dele é o dono da empresa, mas às vezes você tem que rever os seus conceitos e ver que aquela pessoa, ela fez por merecer, ela estudou, ela talvez estudou melhor que o pai dela que montou a empresa. Na verdade, a inveja é o pretexto do que não alcançou certa satisfação ou não alcançou. Daí, fala pro outro, é sorte. É sorte, exatamente. É sorte acordar 4 horas da manhã, é sorte isso. Daí você começa a contar a história. Exatamente. Porque tudo tem uma história por trás. E aí, por causa da inveja, a pessoa, né? Ah, não. Também, né? O cara ali conhece fulano de tal, tem acesso a Beltrano. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Quando, na verdade, as coisas não são dessa forma, né? Tem toda uma história por trás. Só que isso... agora vamos pensar agora aqui, porque esse é o dilema nosso aqui. Esse é o problema. Tá? Como que nós resolvemos agora esse problema da inveja? Porque é um pecado. É um pecado. E ele precisa ser confessado e deixado para que a pessoa alcance de fato misericórdia. Seja liberta de uma vez por todas. Seja liberto. Porque todos nós, eu até tenho falado aqui bastante nos podcasts, todos nós cometemos os 7 pecados capitais. Com em certeza. algum grau nós cometemos os 7 pecados capitais. Nós estamos em transformação, né? Todos nós temos alguma coisa ali, uns mais, outros menos. Às vezes o próprio salmista, né, sonda-me, vê se é em mim um caminho mal. Nem ele sabia onde estava o erro dele, os pecados. Então todos nós temos um certo nível disso. Só que tem pessoas que viram uma patologia já virou um negócio assim, encarnou o pecado, certos pecados. Como vencer isso aí? Diante da inveja. Porque se é um pecado envergonhado, né, um pecado de não se ver, talvez a primeira coisa seria isso, né? Exatamente. É só começar a se ver. Eu acho que se ver. Eu acho que primeiro a pessoa tem que se ver. Ele tem que mudar a concepção sobre si mesmo. Exatamente. Ele tem que se ver. Ele fala assim, por exemplo, eu tenho cacuete para estar nesse cargo. Eu tenho condições de estar nesse cargo. Eu estudei a ponto de estar nesse cargo. Eu trabalhei a ponto de conseguir isto. Eu tenho um jeito de me manter assim. Eu tenho uma forma de viver assim. Primeiro é se ver. Ele tem que se enxergar. E segundo, a Bíblia mesmo vai mencionar, é o quê? Em tudo dai graça. A pessoa, ela precisa ser agradecido por todas as coisas. Né? É o contentamento, exatamente. Paulo dizia saber ter muito pouco, mas saber ter pouco. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em tudo dai graça. Como é difícil, às vezes, a gente dar graça, ó. É fácil dar graça quando eu tenho. Mas é difícil, às vezes, eu dar graça quando o outro tem. Por isso que a palavra ali é em tudo dar graça. E às vezes até entender os processos, né? Tem coisas que Deus não vai me dar. Não vai. Como não vai dar pra você. Eu tenho que saber ter esse domínio próprio, esse entendimento dos propósitos de Deus para a vida de cada pessoa. Porque às vezes você quer viver o propósito do outro, mas para viver o propósito do outro, você tem que carregar a cruz também que ele está carregando. A cruz do outro. Porque a minha cruz eu sei quanto ela pesa. Eu não sei quanto que a sua cruz pesa. Só que existe ônus e bônus nessa caminhada. Nessas idas e vindas, exatamente. Nessa caminhada que a gente está tendo, eu tenho uma cruz para carregar. Ônus e bônus. Você tem só a cruz, você tem ônus e bônus. Só que às vezes as pessoas olham só para os bônus e esquece dos ônus. Por não se ver. Exatamente. Por não se ver. O nosso querido professor Alex, que deu aula pra gente lá na Funvic lá. É fã meu, por tudo meu lá. Um abraço pra ele, inclusive. Se ele estiver vendo aí, ó. Queremos você aqui, ó. Se o senhor tiver vendo... Mas ele é bravo demais, acho que não vou trazer ele, não. É o militarismo. É o militar. Daí ele vai falar assim, é inveja. Mas ele fez um livro, e o título do livro é A Grama do Vizinho é Mais Verde. É algo assim parecido. E exatamente é essa visão que você nos colocou agora. As pessoas, elas só olham os ônus. Elas só olham os bônus, né, na verdade. Sim. Eu falei que os ônus, me desculpa, mas ela só olha os bônus. Exatamente, o que a pessoa conquistou, o que ela tem agora. Até porque a era que nós vivemos, a época que nós vivemos, a mídia, tudo
nos faz olhar com o olhar nosso direcionado para as coisas. Não, ainda mais né? Nesse mundo tem tido bastante vídeos de gente relevante Sim. sobre esse tema, né? Tem um canal, vocês já devem conhecer aí, é do Neurovox. Não sei se você conhece, do Pedro Neurovox. Calabres. Muito bom. Não conheço Pedro. Ele tem alguns vídeos no canal dele, vídeos muito bons mesmo, de 1 hora, assim, mais ou menos. E ele tem um vídeo falando sobre redes sociais. E é isso aí, é a grama do vizinho que é mais verde. Porque as redes sociais, ela realmente pinta a ideia de que a vida ela é realmente perfeita. Perfeita. Porque a pessoa, a gente tem falado bastante sobre isso. A vida na mídia, que nem vocês aqui, vou dar um exemplo para eles que estão acompanhando a gente lá. O André veio aqui. Eu tenho certeza que quando você assistiu o vídeo, você tinha uma percepção. Que nem muita gente vem aqui e pensa que esse cenário aqui é gigante. Fala assim, nossa, é tão grande aquele espaço ali. Aí quando chega aqui, vê que não é tão grande. E vê toda a outra estrutura, vê os bastidores da coisa. E essa é a realidade. Por trás das imagens, por trás das câmeras, né, tem um cenário, tem um bastidor. Tem um bastidor. Que às vezes não é tão bonito assim como se parece. E é isso que acontece. A vida na rede social, na frente das câmeras, é uma coisa. A vida atrás das câmeras é outra, completamente diferente. Às vezes o casamento que se pinta ali, que é perfeito, um minuto antes de fazer o story que fez a foto que tirou, tava ali tretando, o pau tava cantando. Exatamente. Ali. A viagem que a pessoa fez, às vezes pagou, sei lá, em 20 vezes no cartão de crédito. Tá devendo no cartão de crédito. Devendo e tá postando ali uma imagem que é perfeita ali. Porque os bastidores é outra coisa. E aí a pessoa, o ser humano é um ser de imitação, né? Ele vive por imagens, ele copia. Nós somos uma cópia da cópia do outro. Aí você vê lá a pessoa lá, o famoso o casamento perfeito, viagem, tal, aquela coisa. Mas tem uma outra realidade ali, tem uma vida real. E às vezes esse glamour que é pintado não é verdadeiro. E as pessoas começam a invejar essa pessoa, isso começa a ser consumido, porque a nossa mente, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, tá cheio de informação. Às vezes a gente não consegue nem processar todas aquelas informações. Uma imagem, uma mensagem que você recebe, isso dá um monte de mensagem pro seu cérebro, isso cria uma cadeia. Às vezes as pessoas estão depressivas por causa disso. Porque ela criou um ideal que foi vendido para ela que não é nada daquilo que ela estava achando. Isso é interessante porque até quando se volta ali para a passagem tanto da Samaritana quanto de Nicodemos, essa passagem ela fala exatamente isso. Ambos procuravam se saciar em algum lugar. A samaritana se procurava saciar nos homens, um saciamento que ela não encontrava, e Nicodemos ele procurava se saciar nas leis, nas escrituras, mas logo vem uma conversa com Jesus, e o que Jesus ele oferece, ele era. Exemplo, ela falso, né? Exatamente, não era hipócrita, não era uma capa, não tinha essas luzes, não tinha essa câmera. Quem sou eu depois que desligar essa câmera? Um caso, por exemplo, Naamã. O cara é leproso. O cara era leproso. O cara tava se decompondo em vida ali. E o cara, ele tinha um orgulho muito grande. Esse era o inverso, né? O Geazi é o invejoso da história. Mas veja bem, o Naamã, quando ele chegou lá para o profeta, ele pensou: você vai colocar a mão na minha cabeça, vai fazer uma oração, vai fazer uma coisa aqui, eu vou embora. Chegou lá, o profeta nem recebeu ele. Falou assim: não, eu vou embora daqui, esse cara tá achando quem que eu sou. O Geazi, que era um oportunista da história ali, vê toda a riqueza, o glamour de Naamã, ele inveja isso, né? Porque Eliseu não queria receber os presentes, aí Geazi foi lá e ficou com a lepra junto, né? Que, na verdade, lepra na Bíblia está muito íntimo com a própria humilhação mesmo, né? Porque a pessoa leprosa ficava afastada. A Miriam, ela invejou a posição de Moisés. Exatamente. E ela ficou leprosa. Ela ficou leprosa também. Se não fosse a intercessão de Moisés por ela iria ficar o resto da vida afastada. Ela que queria posição de liderança ia ficar totalmente afastado. Totalmente. Mas é por conta desse fato. A pessoa não se enxerga
de ter, sabe, simancol um pouco também. A pessoa tem uma noção, peraí, quem que eu sou? Às vezes a gente tem uma percepção ou muito acima do que nós somos, ou muito abaixo. Exatamente. E na verdade, você tem que ter equilíbrio. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, 3, né? Tem um texto que eu gosto, ele é interessante esse texto aqui. Deixa eu ler aqui pra mim. Eu não lembro dele de cor. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, você sabe quem você é no grupo. Qual que é a medida da fé que Deus me deu? Quem eu sou nesse negócio? Qual é o meu quadrado aqui? Essa é a verdade. Até onde eu conheço, até onde dá pra mim Você tem que se conhecer, não aqui. Porque eu vejo assim, isso acontece muito, muito mesmo. Na igreja, sobretudo, as pessoas te dão lá uma responsabilidade, ou a quem, você fala assim, não, isso aqui qualquer um faria. Por que estão me dando? Estão me tirando? Exatamente. A pessoa tá se vendo, começa, isso gera um orgulho. Ou se não, a pessoa te dá algo muito além de você, você sabe que você não tem capacidade, mas você fala, não, mas isso aqui é um cargo interessante, né? Uma posição legal aqui, eu vou abraçar esse negócio aqui. E depois se lasca porque não consegue dar conta do negócio. Você tem que se conhecer. Assim, não. E quando dizer não sei é sabedoria. É o passo do conhecimento. Conhece a ti mesmo. Só sei que nada sei. O primeiro filósofo surge daí, eu não sei. Eu sei que nada sei, exatamente. Porque quando você acha que você sabe, exatamente. Não sabendo que é vergonha. E agora, voltado lá pro meu serviço lá, esses dias eu tava conversando exatamente isso com meu amigo. Falei pra ele assim, eu sou eletricista, né? Trabalho como técnico de elétrica e manutenções e operações, mas tem coisas que eu não sei. Então eu não vou me meter. Se eu não sei, por exemplo, assim, mexer com um inversor de frequência, por que eu vou falar que eu sei? Correndo o risco de queimar um aparelho, de danificar um aparelho. Depois não. Quem que fez esse negócio? Exatamente. Quem que fez esse negócio? Então, eu acho que a dificuldade, uma das dificuldades do invejoso é dizer não sei. Porque a hora que oferecer um cargo que ele está invejando de alguém, ele vai falar assim, não, eu sei, eu faço até melhor. E a inveja, o invejoso, ele carrega tanto consigo, tanta coisa, que ele traz consigo o ódio, porque ele pega um ódio da certa pessoa. Ele traz consigo a destruição, porque ele quase que assim, ele pega o problema que era pra ele, se ele se enxergasse, ele não colocaria a culpa no outro. Porque é muito fácil o invejoso culpar o mundo. Ele culpa todo mundo. Todo mundo é culpado do insucesso dele. Não, o sistema me corrompe aqui, ele me atrapalha, as pessoas não me dão oportunidade, ou qualquer coisa assim. Ele culpa, sempre tem algum culpado pro invejoso. Mas se ele se conhecesse, entendesse quem é ele na história, no processo, isso não aconteceria. Exatamente. Eu tava conversando também com a minha esposa a respeito disso, se conhecer, isso daí faz toda a diferença, porque antigamente, se você me perguntasse, André, qual que é a origem do pecado? Eu te falaria assim, é a desobediência. Porque a desobediência começou lá no Jardim do Éden. Hoje, se você me perguntar assim, qual que é a origem do pecado para você? Eu vou falar para você assim, é saber ou ter a consciência de quem eu sou. Por exemplo, dentro dessa visão, dessa cosmovisão que eu vou te falar, uma cosmovisão bíblica, Satanás, ele era um ser criado. Ou seja, ele era Lúcifer, anjo de luz. Ele é Lúcifer. Não tem como um ser criado ser um ser autoexistente. Ele tinha que... Ele teria que enxergar o propósito para que ele foi feito, para não almejar o propósito que quem o criou. Sim. De tanto que no Jardim do Éden a cobra vai enganar Eva exatamente com a mentira. Vai falar assim, se você comer, você vai ser igual a ele. Foi a mesma coisa que Satanás queria. Eu queria ser igual a ele. Eu queria estar no trono dele. Eu queria sentar no trono dele. Eu queria ser ele. E a mentira que a cobra conta é exatamente isso. Porque o dia revela que vocês comerem... o desejo do próprio coração. Exatamente. Pecaminoso. Maligno. Pecaminoso. E olha, em contraditória a tudo isso que eu falei, agora você vai para... Eu não me lembro agora, não me recordo se é Filipenses ou se é Tessalonicenses ou Colossenses, que vai dizer assim, sede, pois, Paulo vai dizer, imitador de Cristo.
Sim. que sendo Deus, não teve usurpação Ser igual a Deus. e ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tornando-se... Esse é o inverso, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é e se coloca numa outra e posição. coloca numa outra posição. Talvez a posição que o invejoso ele não coloca. Ele não consegue se colocar. Ele não é e ele quer se colocar numa posição que ele não é. Que ele não é. Ele quer colocar ele numa posição e outra. A posição que ele quer colocar é sempre mais alta. Sim. Ninguém... Eu achava um exemplo exatamente legal do irmão Silão. Aquele irmão Silão. Ei, amigo, Deus ama você. Eu gosto muito do irmão... Eu gosto muito do irmão Silão. O irmão Silão é o irmão que tá aqui, ó. Um abraço pro irmão Silão. Ele sabe do que eu tô falando. Mas ele falou uma vez na igreja lá que eu fiquei pensando. Ficava todo mundo brigando quando ia ter um torneio de futebol. Ficava todo mundo brigando. Não, porque nós tem que fazer o time que eu vou ser o titular. Não, porque eu jogo tudo nessa hora. Todo mundo é Neymar, Romário, Ronaldinho. Né? Ninguém quer ser o Lúcio, ninguém quer ser o goleiro. Caíno. Exatamente. O Neymar caindo. Mas ele falou assim, então por que qualquer dia vocês não pegam e fazem um campeonato de quem expulsa mais demônio? Ah, não, esse daí eu não quero. Essa inveja eu não quero ter. Você entendeu a ideia cômica? Até é cômico. Mas você entendeu a ideia? Então o invejoso, ele quer ser algo grande. Ele quer ser o rei, ele quer ser o chefe. É querer ser alguma coisa que eu não posso ser. Mas ninguém quer ser servo. Sim, é quando a pessoa... nós estamos falando, isso é um caminho para você se livrar da inveja. Exatamente. Você reconhecer... Porque, na verdade, isso para qualquer pecado, né? Primeiro você tem que admitir que você tem aquele pecado. Exatamente. Porque enquanto você não dá nome ao seu pecado, porque pecado tem nome, porque às vezes a gente fala assim, Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa os meus pecados. Mas que pecados são esses aí? Quais são os pecados aí? Você sabe quais são os seus pecados. Você tem que dar nome, você tem que verbalizar. Porque quando você verbaliza os seus pecados, Senhor, eu tenho esse problema que é inveja. Aquilo torna... Isso vai para sua consciência. Você trabalha a sua consciência. É você reconhecer que você tem um problema, isso te dá um sinal. Quando surge o problema, fala assim, é onde você começa a combater aquilo. Exatamente, eu tô rindo aqui porque eu lembrei agora da passagem de Isaías. Ai de mim que vou perecendo. Qual que é o seu problema? Eu tenho lábios impuros. É que o povo tem lábios impuros e eu habito no meio desse povo. Então logo eu também tenho lábios impuros. Mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de puros lábios. Povo de puros lábios, entendeu? E era profeta, hein? Era profeta. E olha só pra você ver, ele não só se teve a visão mais talvez extraordinária do Antigo Testamento, né? Exatamente. O cara tinha boca suja. Ele não só se culpa, como ele culpa todo o povo. Ele fala assim, porque o povo também é assim. Sim. Então... reconhecer um fato, né? Você tem que colocar pra fora. Às vezes, eu falei isso uma vez na escola dominical, e as pessoas têm essa dificuldade de dar nome aos seus pecados. E por isso não vencem os seus pecados. Porque elas são orgulhosas até para dar nome aos seus pecados. E dentro desse texto agora, quando você vai ler aquela perícope, né, que é de Isaías 6, você vai ver que Deus vai tratar o pecado de Isaías. Que tem a imagem o anjo com Atenais, pega uma brasa viva do altar, traz... Toca aonde? Aonde que é o pecado. Porém, foi como você mesmo disse aqui, Miquel, temos que ter coragem. Temos que ter coragem de admitir. Senhor, o meu problema é com cigarro, o meu problema é com bebida, o meu problema é... Porque às vezes também as pessoas se iludem. Falam assim, não, eu não tenho esses problemas não, porque pecado é beber, matar, fumar. Mas pecado é falar mal do próximo. Pecado é invejar a vida do próximo, isso é pecado. E nós devemos confessar para o Senhor. Senhor, então, ou seja, quando você confessa, exatamente essa ideia, Miquel, é de você estar reconhecendo, enxergar, eu sou assim. Eu sou assim. É por isso que quando você vê assim, se não fosse a graça de Deus... Se não for a graça... Quem somos nós? Porque tem pecado. Essa é a essência dos 7 pecados capitais, né? É exatamente essa. Porque... Provavelmente, quando a pessoa pensa em pecados nominais, né? Esses pecado que tem nome, tem endereço. Por exemplo, nunca a gente vai tratar aqui que eu nunca vi uma pregação sobre o assunto, a gula. Nós vamos chegar nesse pecado aí. Talvez a pessoa não sabe qual é a essência do pecado da gula. Às vezes a pessoa acha que a gula
só a pessoa que come. Não, às vezes o magrinho que você tá vendo também ele tem o pecado da gula. Exatamente. São questões que não são faladas, mas são pecados. Eu vi uma vez uma mensagem, não a respeito da gula, mas sobre o vício. Às vezes as pessoas falam assim, o viciado é aquele que fuma, que bebe, mas às vezes a pessoa que não consegue ficar sem a coca é um viciado. Então, as pessoas não conseguem ficar sem um cafezinho, e a gula está atrelada ao vício. Essa compulsão. É falta de domínio próprio mesmo. Exatamente. É a pessoa que busca uma satisfação, não é o tema da gula hoje, mas só para dar exemplo. É a compulsão. A pessoa está tentando preencher aquilo de forma incontrolada. Aí ela... às vezes é isso, é um café, é uma Coca-Cola, ou até coisas... vícios sexuais, pensamentos. A fofoca é um vício. Fofoca é um vício, exatamente. Tudo vira uma coisa compulsiva. E tem a raiz, ela se manifesta, mas tem uma raiz lá atrás de uma série de outras coisas. Que manifesta naquilo ali. Mas tem uma raiz bem mais profunda ali. Eu vi um ditado uma vez que diz assim, que o raio... Quando aparece o barulho do trovejo, o raio já caiu. Então, ou seja, quando você vai ouvir o barulho, quando você ouve aquele barulho, aquele estrondo que dá, né? Tu fala, nossa, tá trovejando. Tem gente que até abaixa, fica com medo, encolhe, tenta se esconder, mas o raio já foi. Já foi. Então, ou seja, talvez você ouve barulho de uma pessoa que já tinha uma história, o raio já tinha aquele caído. negócio, quando a pessoa, você vê a queda da pessoa, o adultério. Porque as pessoas acham que só pecado é só isso, né? Adultério. Fornicação, é o roubo, é a violência, sei lá. Esses são os pecados que as pessoas acham que é pecado. Mas o Jesus fala, adultério não é o adultério que vocês acham. O adultério é cobiçar. Se você olhar, já cobiçou, já adulterou. Então, e aí volta-se pra inveja, porque a cobiça, ela parte de uma parte da inveja. Tem pessoas que querem, é o que eu falei, ela não quer um igual, ela querem aquilo. Mas a cobiça dos olhos, até eu achei interessante a história que o Karnal contou. Eu queria até mencionar aqui sobre o rei, né? O rei fala tanto para o invejoso quanto para alguém que é cobiçoso, aquele que ia cobiçar. Falou assim, vocês podem fazer um desejo. Logo o invejoso pensou assim, se eu fizer... E o rei falou assim, você tem direito de fazer um pedido, mas o que você pediu eu vou dar em dobro pra ele. O que ele pediu eu vou dar em dobro pra você. Aí ele fala assim, então, o invejoso, né? Se eu pedir, aí ele vai ter mais do que eu. Se eu pedir um carro, o cara vai ter dois. Vai ter 2 carros. E eu sou invejoso, eu vou querer o dele. E o cobiçoso falou assim, se eu pedir, eu sou cobiçoso. Eu vou ficar de olho gordo nas coisas dele. Daí eu vou querer o dele pra mim. E ficavam os dois nos seus pensamentos ali no conflito. De repente o invejoso falou assim, não, eu vou pedir, eu tenho coragem de pedir. Eu quero que fure um olho. Você entende? Aí eu dobro os dois olhos. Você entende a ideia do invejoso? Não, o invejoso, ele não quer o bem do outro. Ele quer que o outro, diga-se de passagem, se lasque. Sim. Na Divina Comédia de Dante, né, que é a ideia do purgatório e tal, inclusive a segunda camada lá, né, é da inveja. O castigo no purgatório para o invejoso é os olhos sendo costurados. Porque é o pecado do olho. Exatamente. Do ver. A pessoa vê. Até tem umas que são. Como que é que eu coloquei aqui? Superstições lá. Cadê? Os amuletos. Aí tem o olho turco. Tem pessoas que colocam na frente da casa assim, espelho, bem na entrada da casa, um monte de espelho. Tem a ver com a inveja, porque a pessoa vai bater e vai ver ela mesma, aí vai voltar pra ela mesma, é a ideia. A figa, né? Tem aquela mãozinha, né, de madeira. A arruda, o sal grosso. O arruda. São mandingas, né? São os amuletos que o pessoal inventa pra combater a inveja. Pra combater a inveja. Que na verdade o problema da inveja é o pecado. Tem que ser liberto do pecado. Não tem essa. Tem como você se proteger da inveja. A pessoa tem que se enxergar. Você tem que ser liberto da inveja. Você tem que acabar com esse negócio.
Pode falar. E você falou um negócio interessante, que tudo começa pelos olhos. Olha só pra você ver, o Evangelho de Mateus 6, Jesus vai corrigir, ou vai tentar corrigir exatamente os seus discípulos. Enquanto a isso, ele vai falar assim, ó, os seus olhos, aonde estiver o seu tesouro, aonde tiver seus olhos, ali tá os seus tesouros. Ele vai falar assim, ó, mas não olha para as coisas da terra. Porque vocês estão olhando e estão cobiçando, invejando, porque ele sondou o coração e ele viu que aqueles homens falaram assim, opa, o Messias veio, o rei veio, havia todo um preparativo, toda uma história de Israel que viria e nós vamos conquistar, e nós vamos sentar no trono, nós vamos mandar no mundo, nós vamos mandar nos romanos, nós vamos ter o tesouro deles, o templo deles vai ser nosso. De certa forma era uma inveja, ele falou assim, vocês não tem que se ater com essas coisas. Eu não lembro, foi a mãe de... Foi João e foi a mãe de um dos discípulos, né? De João e Tiago. A mãe de João e Tiago. Não, quando o seu trono foi estabelecido, coloca o meu filho ao direito, um à direita e outro à esquerda. E diz que isso deu um bochicho entre eles ali depois, né? Aí Jesus fala assim, se você soubesse que tivesse me pedindo, você não pediria. Você não pediria isso. Porque quem que ficou da direita e à esquerda? E a esquerda, os dois ladrões. E ainda ele ainda rechaçou, né? De Jesus e do outro também, né? Exatamente. E o outro repreendeu ele, falou assim, meu filho, nós somos detratores, nós somos ele conseguiu enxergar quem ele era. Não conseguia nem se enxergar. O outro nem conseguiu se enxergar quem que ele era. Ele falou assim, opa, você não é um Cristo? Vamos. Arruma um jeito de descer nós tudo. Sim. Eu acho que isso também tem muito a ver com propósito. Tem uma citação famosa do Agostinho, né? Nos fizeste para ti, nosso coração fica inquieto enquanto não repousa em ti. Enquanto a pessoa não entender qual o seu propósito, ela vai ficar nessa vida de invejar, vai ficar nessa vida de não conseguir se alegrar com a alegria do outro, às vezes até mesmo de motivar o outro, porque quando eu penso assim, se eu sei que você tem um talento, que nem ele toca bateria aqui, ele é baterista profissional. Ah, coitado. Tô aprendendo. Tem pessoas que, tipo, você toca bateria. Eu não tenho coordenação motora pra nada. Não toco nem papagaio, periquito, nada. Nem galinha tô tocando. Mas tem gente que, tipo, aí vê você lá tocando a sua bateria. Eu não gosto daquele irmão ali porque ele toca a bateria ali, pelo amor de Deus, quebrando nossos ouvidos aqui, aquela bateria, porque tem uns irmãos que não gostam de baterista na igreja. É que o baterista, a bateria não é de Deus, né, cara? Bateria, aquela letra em inglês lá é do Satanás. Alguma coisa assim, né? Pra você ver como que a falta de conhecimento fazia que as pessoas criassem uma teologia totalmente nada a ver sobre qualquer coisa. Qualquer palavra em outro idioma era coisa do diabo. É coisa do diabo. Meu amigo, faz inglês, você vai descobrir o negócio. Mas aí, tipo, a pessoa, vamos supor, eu queira ser um baterista. Certo. Aí eu sou um péssimo, eu não tenho coordenação motora, eu não consigo, já fiz aula, não dá certo. Aí eu começo a invejar o cara. Em vez de eu falar assim, nossa, cara, você é tão bom, me ensina. Ou motivar você, ou elogiar. O elogio é uma coisa, né? Porque assim, o invejoso, eu conheço pessoas assim, você deve conhecer também. Tem pessoa que elogia todo mundo. Desconfia dessas pessoas. Desconfie dessas pessoas. Gente que elogia todo mundo, ele é invejoso. Ele é invejoso. Ele não tem uma crítica, né? Não tem nada, porque tudo pra eu conheço gente assim. E pior que no começo você não tem como saber que a pessoa é assim. Você só sabe que ela é assim no processo. Você vai conhecendo ela e você percebe. Eu conheço uma pessoa assim. Não vou citar nomes. Não. Vou mandar o podcast pra ela depois. Tô brincando. Mas a pessoa elogia todo mundo. Ninguém, ela não tem crítica a ninguém. Num público assim, ela só elogia. Ele fala assim, meu Deus do céu, mas tanta elogia assim, cara. E às vezes elogia você, porque ele é bajulador também. Sim, exatamente. Elogia você. Só que aquilo é da boca pra fora. É da boca pra fora. Porque o elogio, eu falo por mim mesmo. Se eu te elogiar é porque realmente vale a pena o elogio. Sim. Se eu não te elogiar, não valeu a pena o elogio. E a gente tem que ser sincero. E também eu penso assim, se for pra dar uma crítica negativa, nem abre a boca e fala nada. Fica quieto, você vai matar o outro, você não vai ajudar ninguém. Porque eu penso assim, tudo tem um incentivo positivo e negativo, né? A correção se faz no particular. Sim. Ô, André, tocou muito alto lá a bateria, lá não deu certo. É um exemplo. Agora, você fez o negócio certo, é no público. Elogio de verdade, sincero, é no público.
Só que às vezes o invejoso, ele faz toda uma coisa ali no público, mas no particular, ó, maia você. Maia você, né? Assim, você não sabe que eu tenho de conta. E chega ali e fala totalmente o avesso que falou pra você no público. Exatamente. Porque é uma pessoa bajuladora. Às vezes é um jeito da pessoa também se aproximar, né, de pessoas importantes. Aí vamos elogiar aqui, bajular ali. Um desses atributos aí do invejoso, exatamente, ele age de falsidade, entendeu? A falsidade, ele queria ser, como você disse, ele queria ter, ele não consegue, não adianta, ele não consegue ser sincero na sua essência e falar assim, ó, realmente, Miqueias, ó, aquela pregação sua lá foi boa, falar no púlpito e falar no particular e fora também, pelas suas costas, porque pelas costas ele vai falar assim, rapaz, isso até falei pro Miqueias que ele pregou bem, mas olha, ai, meu Deus do céu. Eu acho sincero legal, por exemplo, quando, isso aqui tem um ponto, você quer conhecer uma pessoa, por exemplo, você não tá presente, e aí eu tô conversando com outra pessoa sobre você, e aí eu falo bem de você, aí eu fico sabendo depois de alguém, você fica sabendo, né, que eu falei bem de você na sua ausência. Isso é sinceridade. Isso aí, sinceridade, é verdade. Exatamente. Porque a tendência é que na sua ausência você fale aquilo que tá ali no seu coração. Às vezes eu vejo isso muito sobre casais. Tem casais que falam mal um do outro na ausência. Na ausência, mas na ausência. Presente ali, ou não fala nada, ou mente, né? Mas fala mal na ausência. E a prova de que o casamento é verdadeiro é se você falar bem da pessoa na ausência. Exatamente. Esse é um termômetro assim. Isso aí é interessante, que a minha sogra conta pra mim, que antes, quando ia se ungir alguém pra um cargo na igreja como evangelista, como diácono, ele ia e conversava com o cônjuge. Ele ia, chamava a mulher do cônjuge e falava, quem é ele na sua casa? Mas devia ser o certo, né? Quem é ele? Quem que é esse homem aí que eu vou ungir? Os filhos, vamos chamar os filhos. Chama aqui. Os filhos, né? Tem até uma... O vizinho, vamos largar do vizinho desse cara. Tem até uma historinha que o meu tio contava, o pastor José Carlos, que já faleceu. Ele falava assim que o menino falou assim, pastor, tem como o senhor fazer culto todo dia na minha igreja? Aí o pastor falou, não tem, filhinho. A igreja aqui tem muitos membros, preciso conhecer cada casa. Não é, pastor, é que quando tem culto em casa, o meu pai, quando meu pai tá aqui, o meu pai é um homem. Lá em casa, quando não tem culto, tem nada, meu pai é outro. Nossa, ele bate em nós, bate na mãe, briga com a mãe, fala palavrão. Então você veja, a criança, porque pega uma criança não mente. Rapaz, criança não mente. Criança não mente. A criança, além de ela não tem abstração pra mentir. Além da criança não mentir, ela nos coloca em cada situação. Porque criança, se você perguntar pra ela, eu tô bonito, e se ela achar que você tá feio, ela vai falar, você tá feio. Você tá feio. Eu sei que eu tenho sobrinho. Então, um dos meus sobrinhos uma vez falou assim, é até cômico. Ele falou assim, o rapaz foi levar o gás, ele falou assim, oi, gás. O homem falou, oi, bom dia. Ele falou, não tô falando com o seu, tô falando com o gás. Ninguém conversa com o gás, mas tudo bem. É só pra ilustrar, ou seja, a criança, ela é verdadeira. Ela é sincera. Sincera. Ela é sincera, ela fala e pronto. E também, ela observa. Criança, às vezes, os pais subestimam as crianças. Mas elas são observadoras. Ela é uma esponja, né? Então ela tá ali observando. A criança sabe quando o relacionamento do pai e da mãe não tá legal. O pai e a mãe acham que não. Mas sabe. Então, e a criança vai falar. Uma hora ela vai colocar isso pra fora. Porque ela não consegue guardar segredo também. Não há a capacidade da criança. Você fala que vai uma festa de aniversário surpresa pra o irmãozinho ou pro tio. Acabou, não vai ser mais surpresa. Acabou a surpresa. Porque ela não consegue guardar segredo. Isso se manifesta também a situação. Você vê que não tá bem ali, ela vai colocar pra fora verdadeiramente a coisa. E tem gente que vive de aparência nesse sentido. Mas assim, essa aqui, pra encerrar aqui, que eu nem sei quanto tempo, que hora sai. Isso, já falamos bastante. Mas agora, pra completar aqui, vamos ler um texto aqui. Só pra não completar aqui, 1 Coríntios 13. Também eu acho que é um solucionador aí da questão da inveja.
1 Coríntios 13, verso 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. É uma cura. Você quer acabar com a inveja, meu filho? Ame. Aprenda a amar. E a Bíblia ensina, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com todas as suas forças, etc. E o próximo como a ti mesmo. Se você aprender a amar, porque essa é a essência do amor. O amor não tem inveja, o amor não trata mal, o amor não tem nada. Você quer o melhor da pessoa. Porque você quer o mesmo bem que é pra você, você quer pro outro. Então, esse é talvez uma cura para a questão da inveja. E para tantas coisas, né? Se nós conseguíssemos viver a essência do amor, acabaria todos os pecados. A lei e os profetas se resumem a amar a Deus e o próximo. Você cumpriu esses 2 mandamentos, você cumpriu toda a lei. Que é o maior difícil. Até o maior pecado, né? É não amar a Deus. Não amar a Deus. É você não amar, você não entender o que é amar. Se você não entendeu, hoje eu estava lendo algo sobre o amor, né? O amor do Pai, no caso, né? O amor de Deus. E uma das coisas lá, John Owen, foi um puritano falando, ele diz que o amor do Pai, ele é eterno, ele é imutável, ele é livre, ele ele é diferente lá, esqueci a palavra que ele usa lá. Mas um deles é imutável. Então, por exemplo, Deus ele nos ama e ponto final. Ele não ama hoje e amanhã ele muda de ideia. Nós somos mutáveis, nós oscilamos na nossa relação de amor para com Deus. Nós podemos ter essas oscilações, mas isso não altera o amor de Deus para conosco. Em nada. Absolutamente nada. Então, se Deus ele lançou seu olhar de amor para conosco, para a salvação, né, em Cristo, ele vai nos moldar para que o amor dele, como diz Romanos 5, né, o Espírito Santo de Deus derramou no nosso coração o amor. O amor foi derramado no meu coração, no seu coração. E não tem como, uma pessoa que teve um encontro com o próprio amor, que Cristo é a encarnação do amor, ela vai ter que começar a gerar frutos. Vai ter que manifestar isso de alguma forma. E aqui entra esse ponto, o amor não é invejoso. Não tem como você dizer que você recebeu o amor do Pai, que você é um discípulo de Jesus. E você é invejoso. Porque a inveja tem que ser expulsa por causa do amor de Deus que entrou lá no seu coração e Deus está trabalhando nisso na nossa vida. Exatamente isso mesmo que você falou. O amor, ele, além dele ser imutável, ele é incondicional. Não tem uma condição, não é igual nós seres humanos, que trabalhamos com a ideia de recíproco, né? Se me ama, eu também amo. Se faz o bem pra mim, eu vou fazer o bem. Se der presente pra mim, eu dou presente. Não, o amor do Pai, ele é incondicional. Qual a condição que Deus colocou? Deus amou e pronto, acabou. Ele te ama. Ele te ama hoje, mas se você pecar, ele te ama. Não vai deixar de te amar. Porque o amor dele é incondicional. Ele vai corrigir você porque ele ama. Mas ele não vai corrigir você por raiva ou porque deixou de te amar, não. A correção, ela faz parte de um amor. Do próprio amor. Exatamente. Se não amor, é bastardo. Exatamente. E essa ideia que nós estamos falando aqui da inveja, nós trazemos para a nossa vida primeiro, antes desse bate-papo, de conversar com vocês, nós trazemos para a nossa vida mesmo. E até nós... acredito que você colocou esse propósito de colocar, né, os 7 pecados capitais e dentro dele o terceiro, que é a inveja. Por quê? Porque nós estamos conversando, batendo um papo aqui e tentando achar a solução que, na verdade, nós precisamos, necessitamos viver, exatamente, viver o amor de Cristo. Nessa geração que falta empatia, que nós perdemos a empatia. As redes sociais não têm amálgama. Por exemplo, os emojis, né? É a tentativa de dar uma emoção, uma empatia ali. Mas você manda uma mensagem, se você não coloca um kkkk depois, ou um emoji, uma carinha, qualquer coisa, a pessoa, nossa, o cara foi seco aqui comigo, não sei o quê.
Porque não tem sentimento. Exatamente, as mídias tem coisa que é automático, Não né? tem. Chega lá no aniversário, lá o Facebook já manda um feliz aniversário. Exatamente. Lembrando, tem que mandar um feliz aniversário, já manda um feliz aniversário, mas é um negócio automático. Exatamente. Não tem exatamente o que você falou, a empatia. Não tem mais, perdeu-se a. E aí, por causa disso, vai surgindo uma série de outros problemas. Uma das reações é a inveja. É fato que Deus ele já nos amou sabendo que nós éramos invejosos, já sabendo todos os pecados. Ele nos amou estando nós mortos, né? Ele amou, morreu por nós sabendo exatamente qual era a nossa condição. Mas agora, o amor, uma vez sendo derramado no nosso coração, todos esses males, todos esses pecados, a gente vai vencendo no processo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Mas André, é isso, eu acho. Nós falamos bastante coisa. Espero que vocês aí que nos acompanharam até agora, né, já estejam menos invejosos. Vamos invejar menos. Vamos curar esse coração invejoso. Vamos amar mais. Hashtag amor. Menos inveja. Para fazer as coisas realmente, fazer a vontade de Deus, ter o caráter de Cristo moldado em nós. Eu tô praticamente 2 anos quase trabalhando com internet. E é onde eu vejo onde há inveja. Eu conheço uma pessoa não invejosa ou até mesmo não orgulhosa ou outras coisas, porque é aquilo que eu já falando, esse pecado é um pecado da proximidade. Exatamente. Então, por exemplo, você você cria lá um canal, a pessoa não se inscreve no canal, te conhece, mas ela não se inscreve, Por quê? Porque ela não quer ver o seu crescimento. O seu sucesso, o seu não crescimento. Quer ver. Aí, outra pessoa, às vezes vai começar a seguir você quando você tiver um número X de seguidores, daí ela nem vai saber que você se inscreveu lá, daí ela vai se inscrever. Coisa simples, até mesmo uma curtida, um compartilhar. Esses dias eu tenho um colega na igreja, eu fiquei feliz de ver, na verdade, porque ele compartilhou um podcast aqui nosso, no store dele, indicou tal, não pedi nada. Inclusive ele fez uma capinha para nós aqui, que eu vou começar a colocar na próxima série, né, de podcasts. Ele fez inclusive uma capinha nova pros podcasts aqui do canal. Quer dizer, ele tem nada a ver com o meu canal. Ele quis fazer o negócio voluntariamente. Então, é onde você vai vendo, conhecendo as pessoas. Só que tem pessoas que não conseguem se desprender dessas coisas, almejar o sucesso do outro. Fala assim, vamos lá incentivar, vamos lá ajudar. São coisas simples. Pequenas. O que você falou, alegrar com o que se alegram, entendeu? Coisas simples. O camarada lá se formou, dá um parabéns sincero. O cara se formou. O cara entrou numa faculdade, num curso técnico, profissionalizante que seja, é um incentivo. Você tem que querer que a pessoa cresça. Exatamente. Tirar o melhor das pessoas. Teve um workshop aqui na sede sobre regência, e ele falando sobre o perfil do regente. Eu lembro desse workshop. Você tava lá. Ele falou dele. exatamente, o papel do regente, ou do líder como um todo, é tirar o melhor das pessoas. É você ver a qualidade que fulano tem e investir nele. na pessoa. O invejoso não consegue fazer isso. Pelo contrário, ele vê o pior que a pessoa tem e diminui a pessoa. Porque o invejoso ele vai falar assim, ele vai ser melhor que eu. Ele vai ter mais do que eu, não. Então não, calma aí. Vamos cortar ele, poldar ele, vamos tirar ele, denigrir ele e deixar você ele. Tem que, pelo contrário, você tem que investir, você tem que dar oportunidade. Aqui mesmo, meu canal, são oportunidades. Pra mim, isso aqui é uma terapia. É uma terapia. Pra nós que fez teologia, a gente sente falta na faculdade. Vocês não têm ideia como a gente sente falta na faculdade. Eu falo assim, eu vou criar um negócio pra me sentir, né, saudade, né, matar a saudade. Matar a saudade. Conversar ali. E é um investimento. Exatamente. É um investimento. E você, que nem nós tivemos um amigo aqui, o Lúcio, ele vai voltar aqui na série do... Um abraço aí, Lucião. Ele vai voltar aqui na série do podcast, ele vai falar da luxúria, o tema dele é quente. Aí ele vem aqui, eu vou contar por você agora, Lúcio. Agora já era. Tá no finalzinho, quem chegou agora é informação quente agora. Ele veio, ele é tímido. Sim. O Lúcio é bem tímido. Eu conheci o Lúcio mais quando ele veio aqui mesmo. Eu vi ele lá na faculdade e tal. Nós temos amigo em comum aqui, o Daniel. E aí eu falei, não, vamos lá, vamos gravar o podcast. Ele falou, não, beleza, tal. E veio e gravou o podcast aqui que nós fizemos dos deuses falsos.
Nos primeiros 10 minutos ele travou umas 3 vezes. Ele travou porque ele é timidez, ele tá nervoso, suando frio. Mas é normal. A pessoa tem um talento, ela tem um dom. Só que você tem que dar investimento. Você tem que investir, você tem que acreditar. Não, fica calmo, irmão. Humaniza a câmera. Fica tranquilo. Aí eu fiquei sabendo esses dias que ele participou de uma live. Né? Esses dias já participou de uma live. Quer dizer, então já é um grande passo. Vai voltar aqui de novo. Tem vontade de criar o canal dele. Então, é uma coisa, é investimento. Sim. Você tem que começar. Tudo tem que ter um começo. E no começo a gente treme na base, a gente fica nervoso. O André aqui mesmo, ele falou, Miquel, eu tô tremendo de medo. Mas você viu que ele falou, nem parece que tava nervoso. O nervoso já foi embora, na verdade, nessas alturas. Mas o que? É normal, faz parte. Só que se você vê, tem pessoas que veem só o defeito. Se fosse outro, na primeira travada dele, vamos acabar então, não vou gravar mais. Não dá pra gravar com você, Não dá pra gravar com você, não. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que saber olhar as qualidades das pessoas, investir nas pessoas, acreditar. Isso é amor ao próximo, isso é investimento, isso é o reino de Deus. O reino de Deus de ponta cabeça. De ponta cabeça, e exatamente. E é o contrário do invejoso. O que é mais essencial é o contrário. Eu quero que... se um exemplo bem claro disso, imagina um professor invejoso. Nossa. Ele vai destruir os seus alunos. Vai acabar com os alunos. Porque quando ele vê um aluno que tem todo o potencial para avançar e ele não investir nele, ele matou o aluno. Matou a carreira. E é a história do arco e da flecha, né? A flecha foi preparada para ir além do arco. Então o arco tem que saber. Tem gente que nasceu para ser arco. Exatamente. Sabe? Ele não é flecha, ele é arco. Ele é arco, ele não é flecha. Pais... o texto de Salmo, né, fala, né? Filhos são como flecha na mão do arqueiro. A ideia lá é os pais. É os pais. Os pais são o arco. Exatamente. Os professores, os pastores, os líderes, todos eles são arcos. Você tá esticando a flecha, ali, apontando, direcionando ela pro alvo. Pum, quando ela for, já era. E não tem como voltar mais. Não tem como voltar mais. Uma vez que foi, já era. Mas é investimento. E quanto mais você estica o negócio... Gostei dessa analogia, hein? Mais longe ele vai pra frente. Gostei dessa analogia, É muito bom isso aí. Muito bom isso aí. Mas, gente, tá encerrado aí. Se inscreva aqui no canal. Deixa aí o joinha de vocês. Compartilha em nome de Jesus. Se inscreve. Esse canal aqui, ele não tem nem 6 meses, né? Esse canal Miquel Alves, ele é novo. Porque eu tava só no canal Palavra Viva. No Palavra Viva tá quase chegando a 200 inscritos. Se você não é inscrito também no Palavra Viva, se inscreve lá. E esse aqui eu quero chegar até o final, aí, até o metade do ano eu quero chegar a 100 inscritos aí. Então ajuda nós aí, compartilha aí pra gente chegar lá. Pra gente começar a fazer umas lives aí, porque só quando o canal cresce aqui a gente consegue fazer live aí legal. Mas tá encerrado, gente. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. André, Deus abençoe. E você vai voltar aqui. Muito obrigado, grato aí pelo convite aí, desculpa de alguma coisa. E foi bom ter bate-papo aí com vocês da inveja aí, viu? Deus abençoe, Miquel. Trazer você de outra vez, trazer você e sua esposa da próxima vez. Já tem um bate-papo, briga de família, igual a da treta. Não, tô brincando. Mas isso aí, gente, tá encerrado.